Olá, boa noite. Oi, Bárbara, querida. Oi, Lele. Deixa eu dar. Nossos convidados já chegaram. Oi! Que bom te ver, que bom estar aqui. Oi, gente! Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Você me ouve bem? No começo deu uma falhadinha, mas acho que agora eu tô escutando bem. Acho que agora tá em tempo real. Eu tô te ouvindo muito bem. Tá linda com esses Ó, corações. então tá bom. Oi, Fê, tudo bem? Oiê, bom? Quanto tempo, Quanto gente! tempo mesmo? Muito tempo, hein? Tá muito frio aí onde vocês estão? Muito. Caramba, o Fê tá todo agasalhado. Tá muito frio. Caramba, gente. Bom, vamos lá. Boa noite. Boa noite a vocês. Boa noite a todos que estão entrando. Para mim é um prazer imensurável e com essa lua em Libra, né? O prazer imensurável e inenarrável tê-los aqui comigo, recebê-los aqui nesse espaço sagrado para gente agregar e passar, transmitir alguma informação a serviço, né, que ajude a quem estiver conectado com a gente nesse momento tão importante, né, de transição planetária que o bicho tá pegando. Então, eu vou apresentá-los primeiro a partir da minha visão e perspectiva, tá? Então, gente, nessa lua em Libra, olha que lindo esse encontro. Temos ali, para quem está assistindo o vídeo, acredito eu que do lado esquerdo, Helena, que eu ainda chamo de Helena Mora Terra. Ainda, Lele, ainda é. ainda é, guardiã da Terra, super e dos saberes, das tradições medicinais, ervas, astros, planetas, estrelas, feminino. E Felipe, querido, que eu tive o prazer de conhecer através da Lelê, companheiro dela, ela é companheira dele. Quando que foi, gente? Foi em 2017 que eu tive aí em Piracicaba? Muito, né? É, Foi eu, 2017. eu acho que é final de. Não, foi 2018. A gente se conheceu em 2017, então foi em 2018. Uhum. Foi 2018, caramba. Foi no começo. E E o Fê conheci através da Lelê quando eu fui visitar. Eu, na verdade, eu fui participar de um fim de semana de dança circular sagrada no Sesc de Piracicaba e a Lelê me acolheu no seu trailer, gente. Esse casal é muito raiz, nada de Nutella por aqui. Gente, eu dormi um fim de semana incrível num trailer igualzinho não, mas muito parecido com o do filme Na Natureza Selvagem. Me senti no filme, pulei na cama elástica, me diverti muito. Ai, que legal. Bom, então agora eu vou pedir para vocês dois se apresentarem, né, para as pessoas. Quer começar, né? Você. Eu? Bom, são muitas coisas, né? Mas atualmente hoje eu estou sendo bioconstrutor. Fê, fala só um pouquinho mais alto, por favor. É que o celular tá longe. Tá ouvindo agora? Então, são muitas coisas e atualmente eu estou sendo bioconstrutor, permacultor, quem está construindo aqui é a Casa Libélula, num novo sítio, né? Uau! E então eu estou precisando trazer muito isso de volta, né? Eletricidade, hidráulica, construção com bambu, enfim. Também sou facilitador de comunicação não violenta, sou terapeuta integrativo natural e também resgatei muito ultimamente a programação, que eu já fui programador, né, por muitos e muitos anos, mais de uma década. Só para fazer jus ao seu signo solar de Aquário, né, Fê? Exato. Exatamente. Pode fazer sentido, né? E acho que é isso. E tu, Lê? Grata, Fê.
Muito, muito legal esse de se apresentar, porque realmente a gente apresenta o que está vivo, né? Então, o que está vivo é que eu facilito o círculo de mulheres. Hoje eu tenho um grupo de mulheres que a gente vive uma jornada juntas, de transformação mesmo. E trabalho também com as plantas, né? Eu falo que eu trago a voz delas para o mundo, assim. E em alguns momentos também trabalho com astrologia. Então, um pouquinho de tudo, né? Acho que é isso que está vivo. Que legal. Gratidão, queridos. Bom, a princípio, convidei vocês hoje para a gente focar no tema da CNV, né? Para quem não conhece, da comunicação não violenta, apesar da Lelê não ter dito que ela é uma facilitadora de CNV, né? Assim, o Felipe está mais dentro dessa caixinha, né? Desse rótulo. Mas tanto eu quanto a Lelê, mesmo não sendo focalizadoras, a gente pratica, a gente teve conhecimento, a gente entrou nesse universo e acho que e o tema de hoje, acho que a grande dificuldade é como sair da teoria e aplicar na prática, no dia a dia. Eu tenho muitas perguntas para fazer para vocês, selecionei vários temas aqui para a gente falar. Então, primeira coisa, eu vou pedir, se vocês puderem e sentirem, para vocês darem uma breve descrição do que é a CNV, para quem nunca ouviu falar, o que é a comunicação não violenta. Certo. Uma explicação bem breve que eu gosto muito, é que CNV é sobre conexão, se conectar com o outro. Mas para mim é a melhor definição mais breve que tem. CNV é sobre se conectar, sobre a gente poder gerar conexão. E pensando como técnica, como processo, ele foi desenvolvido por um psicólogo americano, Marshall Rosenberg, e ele fez um apanhado de várias coisas que ele encontrou por aí pelo mundo e formalizou num processo que facilitava a gente se conectar com a linguagem da vida, uma linguagem que gera conexão e faz com que as pessoas possam viver de forma mais maravilhosa. Então é basicamente isso. Então aí eu vou pegar, Lele, se você quiser trazer também, mas eu já ia pegar um gancho aqui, Pode pegar o gancho. né? Então assim, legal, né? CNV, então, comunicação não violenta, é uma ferramenta, uma técnica que ajuda a gente a se conectar. Como? Como? O que é se conectar? Né? Por acaso nós aqui, a gente está conectado ou não na nossa comunicação, na nossa fala? Né? E importante destrinchar que comunicação, e a gente está até, né, Lele, no trânsito do Sol em Gêmeos, do nó do norte em Gêmeos, da lunação geminiana, que é o momento do ano que a gente trabalha muito fortemente a comunicação. E nós estamos usualmente acostumados a compreender comunicação como falar. Falar, né? E eu acho muito interessante a gente lembrar sempre que a gente tem dois ouvidos e uma boca. E uma boa comunicação prescinde de uma boa escuta. E aí um dos princípios da CNV é a escuta empática. Então eu acho, ou escuta ativa. Então acho que daí dá para vocês responderem a minha pergunta, tá, como que eu crio conexão? Então, será que é através de uma empatia? Será que é de eu estar presente, sem julgamentos, na escuta e na fala? Conta para mim, gente. Ah, e o pessoal está escrevendo aqui que o áudio de vocês está baixo. Se vocês puderem falar um pouquinho mais alto. Até que nós estamos chegando assim para ver se fica melhor. E falem pra gente aí se melhorou o áudio, senão a gente dá um jeito para ficar mais alto. E quer falar, Lê, sobre escuta empática? O que é para você? Como forma de gerar conexão? Fala primeiro. Tá. Conexão, né? Você falou algo sobre conexão e me veio muito sobre as necessidades humanas universais, né? Porque o que acontece? Marshall falava que os conflitos só acontecem no nível de estratégias. Quando a gente
escolhe fazer coisas que atendem mesmo as necessidades humanas universais, só de formas diferentes. E o que é essas necessidades humanas universais? Elas seriam coisas como fome. Todo mundo precisa de alimento, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa descansar, todo mundo precisa se divertir, todo mundo precisa de um amor, todo mundo precisa de uma companhia. Então, todas essas necessidades, que tem uma lista enorme, é o que nos une, é o que faz a gente se conectar. E é o que faz a gente deixar a nossa vida mais maravilhosa, quando a gente percebe que a gente precisa atender essa necessidade e a gente busca através do diálogo, né, que é o falar e o escutar ativamente, entender o que o outro precisa de verdade, o que é importante para o outro, o que é importante para mim e que estratégia a gente pode criar para atender todo mundo, para fazer um ganha-ganha. A CNV fala muito sobre ganha-ganha, para sair da lógica de para que um ganhar, um outro ter que perder. E a escuta empática é uma ferramenta essencial para que isso aconteça. Porque só através da escuta ativa a gente consegue entender o que o outro realmente precisa. O que realmente é importante para aquela pessoa. Quantas vezes eu escutei alguém, ou até mesmo me escutando, eu achava que queria algo e de repente falava, nossa, mas na verdade o que realmente era importante para mim era outra coisa. Quantas vezes a gente está preso querendo algo e fica ali insistindo nisso, de repente quando a gente começa a se entender, a ser escutado de forma empática, a gente percebe, nossa, mas na verdade o que é importante para mim é isso. Então para mim é isso, assim, a CNV e a escuta empática, ela traz esse, eu falo que é um lugar de a gente se aprofundar e realmente se conhecer de verdade. Para mim eu acho que o Marshall ele foi muito inteligente, assim, de criar um mecanismo que usa o ego a favor dele mesmo para sair do ego. É tipo um paradoxo, né? Tipo, você usa o ego para saber o que você precisa, aí aprofunda dentro dos seus desejos, chega na necessidade humana universal, que é mais próximo ali da alma, e aí você atende e também cuida do outro, né? Aí sai desse lugar egóico no final das contas. Para mim é mais ou menos isso para você ler. Mulher, você acredita que quando a gente estava pensando o que era importante trazer, e eu falei, Fê, eu preciso falar sobre o quanto é importante ser ouvida. E aí você trouxe isso da escuta, né? Então, para mim, assim, na nossa relação, tudo mudou quando a gente começou a praticar essa escuta. Tanto de se ouvir mesmo, de se ouvir assim, eu estou disposta a ouvi-lo agora, ou estou disposta a ter essa conversa, ou não estou. Então, primeiro é me ouvir, né? Ser empática comigo. Hoje aconteceu isso, inclusive, da gente ter uma tensão, assim, uma tensão, e eu falar, eu não quero conversar agora, eu não tô pronta para falar nem para ouvir. E não quer dizer que tem que ser amoroso, assim, é amoroso, mas não, ai, sabe, numa sutileza. Não, eu tava cheia de sentimentos vivos, então eu falei de uma forma mais firme, assim, né? E também quando ele me ouve, assim, quando ele me ouve e ele me ouve empaticamente, né, com os ouvidos abertos mesmo assim, é tão transformador porque ele faz um papel lindo que é de me espelhar. Então, ele me ajuda. Eu percebo que assim é uma pessoa disponível para me entregar de volta para mim, sabe? É muito profundo. É muito profundo. Então, eu sou muito grata por poder praticar isso numa relação, porque quando eu consigo, uau, voltei, me conectei. Agora eu sei que eu não preciso mais brigar por tal estratégia. Agora eu sei que, na verdade, eu quero só confiar. Eu quero só confiar. Então, eu não preciso brigar porque eu quero, sei lá, economizar dinheiro, por exemplo. Ah, então eu não quero que gaste. Não, não é que eu não quero que gaste. Na verdade, eu só quero confiar que a gente vai ter dinheiro amanhã. Ah, então eu me conectei com a minha real necessidade, né? Ai, fica leve. Que de repente é a sua necessidade de segurança. Isso, exato. Exatamente. Isso, segurança financeira. Aí, quando você se conecta com isso, você fala, como que eu quero atender isso? Às vezes eu posso escolher várias estratégias. Uma delas é brigar com o parceiro para ele não gastar. Outra estratégia é confiar que tá tudo bem, que a gente vai conseguir ter dinheiro amanhã, sabe? Ou fazer um planejamento das finanças, então tem milhões de estratégias diferentes. Isso. Sentar para meditar. Ou seja,
Queridos, você saiu, Lelê, de um lugar de reatividade ou de jogar, transferir, projetar no outro algo que você nem talvez tenha clareza, né? E que o outro também tem menos clareza ainda. E Isso. quando você consegue ter essa clareza, seja em si mesma, seja dialogando com o outro nesse trocar de ideia e espelhamento, quando você diz para ele, olha a diferença, né? Eu não quero que você gaste o nosso dinheiro ou o meu dinheiro. E é diferente você dizer, Felipe, se eu preciso cuidar da minha necessidade de segurança financeira, então eu vou te fazer um pedido claro para ver se você pode colaborar comigo para atender essa minha necessidade. E o meu pedido, claro, é que você não gaste, porque se você gastar, vai faltar. E se faltar, a minha necessidade de segurança financeira não vai ser atendida e o meu valor vai ser desrespeitado. E aí eu não vou me sentir honrada, validada na nossa relação. E a partir dessa, talvez dessa comunicação, você, com a sua vulnerabilidade, né, você encontra força e você, aí acho que a gente volta para o ponto inicial do nosso encontro, né? Aí você estabelece conexão, você dá a chance para o outro se empatizar, gerar empatia e conectar com a sua necessidade, que é a dele também, como humano, né? Eu ia falar isso, que muitas vezes, quando chega na necessidade de segurança financeira, para ele eu também quero me sentir seguro financeiramente. Uau, a gente pode criar junto, então. Nossa, que incrível! Então, não quer dizer que eu não preciso gastar, mas a gente pode criar junto. E aí, E olha que é muito lindo, né? Porque aí, lindo. às vezes, além de não gastar, vocês vão além e encontram formas alternativas de solução do conflito, né? Isso. Do problema, do desafio. Porque Sim. ele também quer atender necessidades, né? E aí que é um ponto importante, né? Por exemplo, você fala assim, a pessoa fala pra mim, ah, mas eu fiz um pedido pra pessoa e a pessoa me disse não. E agora, o que eu faço? Porque eu posso dizer não, né? Não, eu quero gastar. E aí, o que que faz? E aí o que o Marshall fala, e que a gente vê na prática, é que atrás de todo não existe um sim. A gente tentar entender qual que é esse sim. Esse sim, geralmente, está Hum. tentando cuidar de uma necessidade também. Então, quando eu estou querendo fazer esse gasto, que necessidade eu quero cuidar? Às vezes eu quero fazer esse gasto porque eu quero cuidar da segurança física, integridade física da gente. Muito Às vezes eu estou bom. tentando cuidar de uma previsibilidade. Então, quando eu entendo qual é a minha real necessidade, quando eu saio da estratégia de, sei lá, comprar Um exemplo bem Isso, real. isso, dá um Porque exemplo real. ele está comprando um cabo de internet. E se a gente for investigar, às vezes a necessidade dele para comprar o cabo de internet também é segurança financeira, porque você precisa trabalhar pela internet. Então, a minha Uau! é muito lindo, porque daí você fala, caramba, ele está querendo atender a mesma coisa que eu. Eu quero usar a minha Só que de internet para formas pagar. diferentes, né? E Exato. aí a gente briga, mas é a mesma necessidade. Nossa, é muito lindo isso. Chega a me arrepiar de tão bonito que é poder fazer E, essa dança, né? e às vezes, né, gente, também, ok, por trás de todo não tem um sim, mas eu vou agregar aqui, na minha humilde opinião, Fê, que quando você comunica a sua necessidade para o outro, não necessariamente, mesmo que tenha um sim por trás e seja de forma diferente, mas não necessariamente o outro pode, consegue ou quer atender a sua necessidade. E aí você sai das relações imaturas infantis para a relação madura da autorresponsabilidade. Então tá, o outro não quer, não pode, não consegue. Como que eu respeito o limite do outro sem desrespeitar o meu limite, a minha necessidade? Que eu acho que esse é o grande conflito nas relações, né? Como que a gente cuida das necessidades, dos valores de duas ou mais pessoas em relações quando tem quando não tem esse ganha-ganha, né, Fê? Ou quando
o ganha-ganha precisa acontecer de forma individual e conjunta simultaneamente, entende? Uhum, entendo. Nossa, é muito louco, porque isso acontece muito na prática. E aí toda vez eu lembro do Marshall, lembro de uma vez, de uma treta que a gente teve muito cabulosa, que realmente define isso. Tipo, e aí eu peguei e lembro de baixar a cabeça e falar, Marshall, por favor, me ajuda, me traga luz. E aí me lembrei de um princípio que ele fala, que é, se você se manter no princípio da comunicação não violenta, você gera compaixão inevitavelmente. Você gera cooperação mútua, inevitavelmente. E um dos princípios é, quando alguém não quer, ainda assim ela está querendo cuidar de algo, que é. Quanto mais você consegue entender o não como visto como necessidades, mais próximo você fica de poder entender como uma nova estratégia eu posso criar para também essa pessoa ficar engajada a falar, uau, eu quero fazer isso, porque também cuida de mim. Quando às vezes eu falo que não, sei lá, quando a gente fala que às vezes não quer, a gente pode, por exemplo, estar cansado. E aí talvez eu queira descanso. E pode ser que seja só descanso físico. E às vezes eu posso criar uma estratégia, por exemplo, com as crianças acontecia isso muito, né? Eu morava no sítio. A criança queria brincar. E eu estava cansado, fisicamente, emocionalmente. E aí quando eu percebia que eu não queria, eu falava, mas por que eu não quero? Qual que é meu sim? Por que eu quero de verdade? O que para mim agora, nesse momento, é importante? Nesse momento é importante responder um e-mail. Nesse momento é importante fazer tal coisa. Que nessa eu cuido quando eu escrevo um e-mail. Nessa eu cuido quando eu faço isso. Ou quando eu simplesmente não quero porque eu quero descansar. Quando eu entendo profundamente o que realmente eu quero e preciso naquele momento, eu posso dizer pro outro, olha, você está precisando disso. E eu preciso disso. Então, se tentar fazer dessa forma, quantas vezes eu brinquei com as crianças deitado? Quantas vezes eu brinquei com as crianças fazendo um desafio para elas sair correndo no sítio, enquanto elas demoravam meia hora para voltar, eu ficava brincando com elas, mas ao mesmo tempo descansando. Eu pude cuidar da vida Uau! delas e cuidar da minha também, mas eu só pude perceber isso quando eu percebi o que realmente era importante para mim naquele momento. O que realmente eu preciso agora. Eu preciso de 5 minutos para mandar um e-mail. Então eu vou criar uma brincadeira porque eles querem se divertir, aonde eu tenha pelo menos 5 minutos de espaço. Porque necessidade de espaço é uma que eu preciso agora. Então, nas nossas relações, acontece muito isso. De às vezes ela fala, não quero, que nem hoje. Não quero ouvir. E aí eu entender que, tipo, tá, qual é a que ela tá querendo atender quando ela fala não quero ouvir? Porque isso é uma das estratégias possíveis. Eu olho pra minha mensagem primeiro e falo, tá, pra mim é muito importante falar agora? É, pra mim é muito importante falar agora. Se pra mim é muito importante falar, com quem eu posso falar? É necessariamente só com ela? Não. Eu posso falar com outras pessoas. Porque quando eu quero falar, eu quero o quê? Eu quero clareza, quero compreensão, quero ser escutado, quero ser compreendido. E não necessariamente precisa ser só com ela. Ah, mas o assunto diz respeito a ela. Mas nada impede de eu conversar com outra pessoa para ter cada vez mais clareza, para chegar com ela direto com um pedido, que é muito mais ativo. Eu peço, ela vai me dizer sim ou não. Então, realmente Que acontece lindo isso, esse Fê. jogo. E o Marshall falava assim, eu lembro que quando eu comecei a ler, eu andava com o livro debaixo do braço. Ele falava assim, toda ação, todo comportamento, até o respirar de alguém é, é causado por uma necessidade atendida ou não. Então, eu olhava, andava na rua e via, que necessidade essa pessoa está tentando atender quando ela usa essa roupa? Que necessidade ela está tentando atender quando ela anda na rua e faz isso? Onde ela está indo agora? O que ela está buscando? Quando a gente coloca essa orelha de girafa, que é o símbolo da CNV, e começa só a escutar necessidades, a gente não tem mais conflitos assim que seja tão cabulosos de lidar, porque conflitos vai sempre ter. Na verdade, conflito é a melhor coisa que existe no mundo. Eu sempre gosto de falar que o conflito nasce de uma tensão. E sem tensão a gente fica estagnado. Por exemplo, quando a gente caminha, a gente anda em uns lugares, né? A gente anda e pisa no chão, a gente gera tensão contra o chão. E é a tensão do pé contra o chão que faz você andar para frente ou andar para trás. Então, se não tem tensão, não tem conflito, você fica parado, estagnado. Então, conflito é uma oportunidade para a gente poder olhar para algo que a gente quer melhorar, mudar comportamentos, mudar padrões. E Deixa eu só pegar o gancho aqui, fala. Fê, senão vou me perder. Ou seja, me lembrei daquela frase clássica da CNV que onde tem fumaça tem fogo, né? E
nós seres humanos, a gente nasceu para se relacionar. A gente nasce, morre sozinho, mas entre um e outro, a gente encontra muitas pessoas no caminho exatamente para, né, Lele, casar um, casar sete do mapa astral. Os espelhos, né? A gente precisa, inclusive, admitir, né, transcender o orgulho e muitas vezes admitir que a gente precisa do outro, não num lugar de codependência, mas no lugar de interdependência, né, que são relacionamentos, relações saudáveis, e como vocês, acredito eu, estão construindo, né, no relacionamento de vocês, pelo que eu acompanho ao longo do tempo, que é ter essa disposição e disponibilidade, né, de olhar o outro como um instrumento a serviço da própria evolução, né? Que é a busca, né, por relacionamentos mais maduros, porque senão fica só um jogo de acusação. Ficam duas crianças feridas, e na verdade aí perde o fio, né, condutor, o fio da meada, o fio conector, né, Fê? Que você falou no começo da conexão, porque aí você não consegue estabelecer empatia. Fica só um jogo de poderes, uma disputa, uma competição. Outra coisa que você disse, você estava falando do diálogo, né? A Lelê também falou isso, a Lelê falou bastante até na fala dela, que antes da gente conseguir chegar nesse diálogo para o outro, né? Então para entender o que você respondia para as crianças que estavam demandando. Vocês estão ouvindo? Será que a conexão caiu? Oi? Estão ouvindo, gente? Queridos? Oi, oi, oi. Vocês estão aí? Estamos aqui. Você consegue ouvir a gente? Agora sim, deu uma pausadinha aí na conexão de vocês. Sim, cortou. Voltou. Tá. Então, antes de responder para as crianças que estavam pedindo para você brincar com elas, né, Fê? A Lelê também falou na fala dela, caramba, antes de eu falar pro Felipe, eu precisei, né, sobre uma coisa que estava ali tensionada, eu precisei me consultar primeiro, né? Eu precisei checar, né? O que na CNV a gente fala das checagens necessárias, que são essas checagens da autoescuta. Então eu paro antes de dar uma resposta inconsciente ou reativa para o outro, eu checo comigo. Então, né? O que eu preciso? O que vai me atender? Eu achei também muito bonito que no seu exemplo, Fê, você trabalhando até com a Lua em Libra hoje, né? Você podia ter escolhido o clichê tipo 8 ou 80, né? Uma coisa ou outra. Mas não, você escolheu o caminho do meio, né? Então, como que eu encontro um jeito aqui de atender a minha necessidade e a necessidade do outro, né? Gerando uma ponte, né? Uma troca, que é disso que a gente está falando também hoje com a Lua em Libra, né? Como que a gente pode fazer essas trocas nas relações de um novo lugar, de uma nova maneira mais saudável e harmônica e construtiva. E outra coisa, Fê, na sua fala, que eu anotei aqui, né? Você falou assim, do dizer sim e do dizer não. Aí a gente chegou num ponto crucial, né? Que é a gente eliminar o sofrimento sendo honestos, coerentes e íntegros com a gente mesmo, porque o sofrimento, na verdade, é um resultado da incoerência e da contradição, né? Sofrimento é quando a gente diz sim, querendo dizer não e vice-versa, para nós mesmos e pro outro, pro externo como reflexo, né? E queria que você falasse, ou vocês, né, Lele ou Fê, sobre essa necessidade da clareza e da impecabilidade, né, com a palavra, que tem um poder de co-criar realidades. Legal. Eu tenho uma pergunta de volta sobre isso, que é, quando alguém diz sim,
querendo dizer não, qual que é o sim que ela está dizendo para ela mesma? Quando uma pessoa diz sim, querendo dizer não, qual sim ela está dizendo para ela mesma? Ou seja, Fê, eu posso entender isso como de qual necessidade essa pessoa está cuidando ao ser contraditória? Olha, muito provavelmente, pela psicologia, eu iria te responder que ela está cuidando de uma necessidade de agradar o outro, de receber de fora algo que ela não dá para si, pertencimento, reconhecimento, amor, o que quer que seja que ela vai ganhar, ou ganhando, perdendo, né? Depende. É exatamente isso. Então, é uma pessoa que na nossa cultura foi ensinado assim, né? Que às vezes precisa perder para ganhar. Uma hora eu ganho, uma hora eu perco. E a CNV, ela traz o lugar que é possível ter o ganha-ganha. E que realmente eu preciso ser honesto comigo mesmo. E fazendo esse exercício, tá? Eu falei sim para a pessoa querendo dizer não. E agora, o que eu faço? Eu me dou chibatada, me sinto culpada e realmente sou uma pessoa ruim? Bom, pode ser que você passe por isso. E é ser compassivo consigo mesmo e entender, tá? O que era o sim que eu queria atender? Qual era a mensagem real que eu queria atender naquele momento? Ah, eu queria me sentir amada, eu queria me sentir vista, eu queria ser reconhecida, eu queria pertencer. Ok, entendi que era isso. Tudo bem. Que eu posso fazer da próxima vez para atender essas mesmas necessidades e ainda não ficar com essa lacuna, né? Não ficar com esse lugar de dizer sim, mesmo querendo não dizer não. E aí você começa realmente a automaticamente se adaptando, mudando suas estratégias para poder atender essas necessidades. Nossa, eu quero ser vista, eu quero ser amada, talvez eu possa pedir, eu possa perguntar, né? Quer trazer aquele exemplo Lê, da beleza, de perguntar? Não, eu ia trazer outro exemplo. Ah, ótimo, vai. Teve alguns dias atrás eu estava me analisando muito nessa questão de ser verdadeira comigo. E bem nesse dia uma amiga falou: "Ah, queria fazer uma ligação de vídeo com você". E eu não queria. E aí eu falei: "Uau, eu vou mentir". Pensei primeiro, eu vou mentir para ela que eu tô, sei lá, indo dormir. Vou mentir que eu tô indo dormir e não vou falar a verdade, né? Mas aí eu me conectei comigo e falei: "Bom, eu quero muito ser verdadeira". Aí eu falei pra ela assim: "Olha, quando eu me imagino fazendo a ligação de vídeo com você, eu não me sinto feliz, porque eu acho que eu já trabalhei tanto no computador hoje que eu preciso muito Uau! descansar. Mas quando eu me imagino trocando áudios com você no WhatsApp, eu me sinto bem confortável e muito alegre, porque aí eu atendo mensagem de descanso, posso ficar deitada, de olhos fechados, mas também converso com você". Aí ela me mandou exatamente assim: "Eu te amo porque você é verdadeira". E aí eu Ai, fiquei muito conectada com, uau, eu tô tentando, né, ser verdadeira, mas eu ia mentir, real. No fundo eu ia mentir, né, primeiro assim. Então, é muito bonito quando a gente pode se conectar com essa verdade mesmo. Eu não quero, mas como eu posso também atendê-la? Ela quer falar, ela quer compartilhar a história. Então, vamos trocar áudio ao invés de fazer vídeo? Tentando cuidar das duas pessoas, porque isso é o lindo que você falou da interdependência. Eu preciso dela também. Ela também precisa de mim. Mas aí eu cuido de mim, porque eu não queria fazer ligação de vídeo, e cuido dela, porque ela pôde falar e contar o que ela queria e compartilhar comigo. Então, tem outras possibilidades, né? nossa, eu vou pegar um gancho aqui, então, Lelê, de algo que aconteceu hoje. Eu acabei de me mudar para um apartamento, faz 7 dias que eu tô aqui, e há 2 dias atrás o chão da sala explodiu. Tipo, mesmo assim, explodiu. Então, desde ontem tem um pedreiro aqui quebrando a sala. Várias das minhas necessidades não estão sendo atendidas, e quando isso acontece, a gente entra num lugar de frustração, num lugar de estresse, num lugar de desequilíbrio. Então, eu estou particularmente, né, com muitas necessidades não atendidas nesse momento e que independem de mim, na verdade. Né? Tipo, eu tenho que esperar o tempo do pedreiro para ele, porque não sou eu que estou fazendo. Enfim. E aí, uma grande amiga minha, que eu fiz um mochilão agora, que eu fiquei quase 5 meses na América Central, e eu fiquei viajando com ela um tempão, ela tá em Bali. E ela tá muito doente. Ela tá muito doente fisicamente, e aí, né, outro exemplo, doença física é resultado de necessidades não atendidas e muito provavelmente emocionais não atendidas, né, que chegaram no físico.
E aí ela me mandou uma mensagem lá de Bali falando, amiga, preciso de você, eu preciso, né, eu preciso conversar com você, eu preciso falar com você, eu preciso de uma escuta, eu não tô bem. Só que assim, eu não estava bem também. Eu não tinha o que dar para ela, porque eu não estava dando para mim, porque as minhas necessidades não estão sendo devidamente supridas a ponto de eu transbordar né? E aí, Lele, num primeiro momento eu falei, cara, eu não vou nem responder, eu não tenho condição de responder. Só que aí, né, passou assim uns minutos e aí eu mandei uma mensagem e falei assim, cara, amiga, seguinte, minha casa tá em obra, eu tô tendo que resolver esse perrengue chique, né? White people's problem, né? Então, mas é um problema e eu não posso desconsiderá-lo, né? Claro, assim, dizendo que tem problemas muito maiores. Tem gente nesse momento no hospital morrendo de Covid, mas é um problema para mim. E eu falei, cara, eu tô aqui, X, Y, eu não almocei, são 3 da tarde, eu tenho que fazer meu almoço. Eu falei, amiga, eu não tenho, me desculpe. E aí eu quero entrar nesse ponto com vocês, do desculpa, né? Me desculpa, mas eu não tenho como te dar uma atenção, uma escuta, um acolhimento nesse momento que eu preciso dar para mim. Assim, quem sabe daqui uns dias, quando eu puder, aí eu te mando, quando eu tiver com repertório, né? Eu consigo, aí eu te procuro. E aí elas, né, a gente tem esse diálogo, então ela é super compreensiva. Ela me mandou um áudio de volta, gente, a voz dela, ela tava, tipo, muito mal de febre. E eu fiquei, né, aí esse ponto do culpado, né, do desculpa e do culpado. Será que a gente precisa pedir desculpa? Né? Da onde vem esse padrão, esse impulso, esse reflexo, esse condicionamento de pedir desculpa para o outro para justificar uma fala verdadeira e honesta do que sentimos ou do que necessitamos? São vários pontos que dá para entrar. Bom, desculpa é um contrato social, né? A gente tem um contrato de quando algo acontece a gente pede desculpa. Pode ser simplesmente automático. Mas o que eu andei percebendo, eu lembro que até escrevi um texto sobre isso, é que eu nunca tive o hábito de pedir desculpa. Bom, um aquariano revoltado que nem eu, né? Não pede desculpa quando as pessoas falam. Quando eu era criança, eu falava, não, pede desculpa que você fez errado. Eu não vou pedir. Não vou pedir. Foda-se! Que desculpa, o caramba! Sou do contra, não vou pedir, não vou pedir. E depois que eu cresci, eu fui entendendo, na verdade, que a nossa cultura, ela é muito violenta. Né? Porque quando a gente quer que o outro mude o comportamento, a gente induz culpa e vergonha. A gente induz, né? Olha, você não comeu toda a comida. Você devia se envergonhar. Tem gente na África que não tem comida para comer. Você está Uau! induzindo culpa e vergonha no comportamento dessa criança. E, então vamos demonizar os pais. Não, porque um dia esses pais também foram crianças. E assim, dos pais deles, do pai, do pai, do pai. Bom, você como consteladora sabe melhor do que eu, né? Que tem todo um sistema aí que vem perpetuando isso. Então, quando a gente reflete sobre desculpa, quando eu tive um momento de reflexão, eu fiquei perguntando, tá, mas o que significa desculpa? De uma certa forma, eu estou dizendo, tire a minha culpa. Logo, eu estou me sentindo culpado. E por que eu estou me sentindo culpado em relação a isso? E aí agora a Paula Schenck já trouxe uma frase que realmente faz muito sentido, que é às vezes uma forma de mostrar que eu me importo. Real. Posso estar me mostrando quanto para mim é importante, e aí na CNV a gente chama isso de enlutar, que vem do luto. O quanto eu estou enlutando pela ausência de conseguir atender naquele momento uma necessidade que para mim era importante. Eu gostaria muito de apoiar e contribuir com essa minha amiga, mas também eu gostaria muito de ter equilíbrio, estabilidade emocional para dar conta desse apoio. Para até ter qualidade de presença para ouvir essa amiga, porque talvez eu comece a ouvir ela e comece a projetar as minhas frustrações e de repente começo a ser reativa, então eu não vou conseguir também realmente cuidar como eu gostaria. Então eu simplesmente enluto isso.
Então, na CNV a E gente traz muito desculpa isso, te né? interromper, Fê, mas só fazendo um link importante que nas constelações a gente ressignifica o desculpa por sinto muito do Ho Oponopono, né? Que é diferente. Exatamente. Sai do me perdoe, né? Pro sinto muito. Para realmente É, trazer então, essa. né? Sinto muito, eu sinto algo. Eu não estou culpando, né? Eu sinto, eu estou nomeando um sentimento. Uhum. Esse lugar de ser uma coisa tão grande, né? Então, às vezes, até paralisadora, que é tipo, eu não sei o que fazer. Sinto muito. Tipo, agora, nesse momento, eu não consigo. É muita coisa mesmo, eu sinto muito. De uma forma de realmente trazer para a pessoa que existe esse se importar. Mas é importante perceber também que quando a gente fala desculpa, é uma grande oportunidade de a gente perceber a nossa culpa. E aí tem um processo que eu gosto muito e que levaria muito tempo para poder explicar passo a passo como funciona, mas que é muito mágico de a gente como realmente fazer a culpa se transformar em responsabilidade. Fazer a gente realmente Ai, que sentir por lindo! ela. Não, será que a gente não pode ir aí, Fê? Aliás, gente, eu como Saturno Cronos aqui, cuidadora do tempo, eu já vou previamente avisá-los para vocês irem refletindo aí se é possível, se cuida das necessidades de vocês, se acabar essa live a gente continuar um pouquinho mais, porque eu tenho algumas perguntas muito importantes para fazer e a gente só tem tipo agora mais 15 minutos. Uau! Eu não sei se vai 15! dar tempo. Uau! Por mim, Voou. eu volto. Tranquilo. Aí como a gente faz na CNV, que é para ter clareza, a gente faz um pedido com um tempo, né? Então, quanto tempo mais você acha que seria legal, que você gostaria? Após. Olha, para trazer aqui os dois temas importantes que eu vejo prioritários nesse momento do nosso bate-papo que eu anotei, eu quero muito, vai atender muito a minha necessidade de exploração desses assuntos. Eu acho que se terminar essa live mais de 15 a 30 minutos. Tá, então a gente pode deixar 30 minutos. Pode ser? Pode. 30 minutos, então. Até é bom que as pessoas também já ficam sabendo o tempo. Fechou. Então fala desse lance da responsabilidade, Fê. Como que é isso? Nossa senhora, como que eu vou explicar isso ali agora em Em 15 minutos? minutos. Ótimo. Não, não. Ah, tá, em 15 minutos, é isso mesmo. O que eu posso fazer é indicar um vídeo que eu explico isso que teve no Festival da Empatia. Teve o Festival da Empatia online com mais de 50 facilitadores do Brasil. Então, tem mais de 50 horas no YouTube. Foram 10 dias de Festival da Empatia que aconteceu. Foi assim, incrível, tem vários temas relacionados. E o meu eu trouxe transformando a culpa em responsabilidade. Então, assim, Uau! são 2 horas e é um workshop de 4 horas que eu consegui resumir em 2 horas. É por isso que eu acho que é bem desafiador conseguir resumir em 15 minutos. Mas, mas basicamente, para dar um norte, a gente faz um olhar para o passado, porque culpa sempre está relacionada ao passado, sempre olhar para trás e olhar para o que a gente acha que foi um erro e entender claramente quais eram os conjuntos de necessidades que eu atendi naquele momento quando eu cometi algo que hoje eu me arrependo, quais necessidades naquele momento eu estava atendendo e qual hoje no futuro eu gostaria de ter atendido. Então tem todo Que lindo! esse mix e aí a partir disso a gente consegue realmente se perdoar e depois descobrir uma estratégia para o futuro, se caso eu tiver as mesmas Nossa! necessidades, cuidar disso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Eu fiz um curso de CNV, estava lá no curso de CNV, e de repente tudo que estava anotado, tudo que foi passado para escrita, foi anotado numa lousa. E eu queria poder achar, escreve aqui o nome do vídeo para achar na net. Ótimo. Coloca Felipe Novaes Rocha, culpa, já vai aparecer. Festival da Empatia também. Se colocar Festival da Empatia, vai ter no canal uma lista de vídeos e vai me encontrar lá. E aí eu estava acabando a sessão do encontro que eu estava participando e todas as frases que estavam escritas na lousa eu queria anotar, tirar uma foto. Só que aí veio uma pessoa e começou a conversar comigo. E aí Putz! eu fiquei naquela angústia porque alguém começou a pegar o apagador e começou a apagar as coisas que estavam na lousa. E eu fiquei, tipo, tentando dar atenção para essa pessoa e ao mesmo tempo tentando dizer, e agora, quando eu interrompo essa pessoa e a pessoa trazendo algo profundo, sabe? A pessoa falando algo bem profundo, assim,
trazendo algo denso e tal. E eu falei, e agora? Como é que eu faço? Acabou que a pessoa apagou a lousa. E aí, no fim, a pessoa apagou a lousa. Eu não consegui estar totalmente presente para essa pessoa e eu comecei a me sentir culpado. Falei, e agora, né? O que eu faço? Eu vou te fazer uma pergunta, Fala, Felipe. faz. Você se sentiu culpado por não atender a sua necessidade ou a necessidade dela ou as duas? Isso é muito engraçado, sabia? Porque eu tenho uma crença que, na verdade, sempre a gente está sempre atendendo às nossas necessidades. Mesmo quando eu estou tentando atender a necessidade do outro de escutá-lo, eu estou atendendo a minha de contribuir, a minha de apoiar. Então, quando eu percebo que é a minha necessidade, eu até valorizo mais, né? Então, a minha necessidade naquele momento era realmente contribuir, apoiar, dar suporte, né? E eu percebi que eu estava disponível para isso, mas ao mesmo tempo, eu também queria poder registrar aquela imagem. Só que registrar uma imagem não é uma necessidade humana universal, né? É uma estratégia. Para quê? E aí que foi o ponto. Eu precisei primeiro entender o que era importante para mim para registrar aquilo. Ah, é porque eu queria poder registrar porque eu ia esquecer. Mas quando eu não quero esquecer, do que eu quero cuidar ainda? Ah, eu quero poder incorporar e aprender isso com mais qualidade para poder me sentir confiante. Ah, então tudo que eu gostaria no fundo era autoconfiança. Quando você entende a real necessidade, você fala, meu Deus, tudo que eu preciso é autoconfiança, que outra estratégia eu posso ter? Além de tirar foto. Porque no fim eu já tinha aprendido, eu tinha praticado, eu tinha entendido. Mas o registro era para poder me sentir confiante e seguro. Seguro que se caso um dia eu Seguro, esquecesse, é. eu teria um registro. Beleza, entendi que era isso que eu queria. Apoiado, né, Fê? Ter um apoio, né? Uma ferramenta de apoio. Exatamente, um apoio. E ao mesmo tempo eu estava querendo apoiar alguém. Uau! Uau! Então, peraí. Agora que eu entendi que eu queria apoio e também estava apoiando, tá tão claro para mim que é tão fácil poder ter interrompido a pessoa e falar assim: eu quero muito te apoiar e continuar te escutando, mas agora tem alguém apagando a louça. Voltamos? Voltamos? Oi, gente, Oi, voltaram. putz. Aí, ó, a necessidade de cuidar da necessidade do cabo da internet, da conexão aí. É bem Isso isso. mesmo. Agora você entendeu. Ah, eu entendi. Exatamente. Conexão pura mesmo, né? Cabo, conexão. E que parte você ouviu? Até que parte você ouviu? Que você disse para ela, bom, eu tô tentando cuidar da necessidade de te apoiar, mas eu preciso também cuidar da necessidade do meu apoio, era isso, né? É, eu percebi que no futuro eu poderia ter feito isso, eu poderia ter interrompido a pessoa e falar assim, eu quero muito te ouvir, para mim é muito importante te ouvir. Eu só preciso tirar aquela foto porque é muito importante para mim também. Porque na CNV, não necessariamente eu preciso falar todas as palavras de necessidades. Porque a CNV não é sobre a gente mudar uma forma de falar, mas é uma forma de pensar e sentir. Então, se eu sei qual é a minha necessidade, eu não preciso nem comunicá-la. Porque eu posso dizer, Hello, queridos, travou de novo. Cadê vocês? Aê, voltaram! a gente descobriu Então, agora você que eu estava tava... falando, Fê, que aí você percebeu que no futuro, né, que você poderia fazer diferente, comunicar isso de um outro lugar, e que essa comunicação de um outro lugar não necessariamente envolve falar de um jeito mais técnico, mas é uma mudança, né? Você estava falando de pensamento. É pensar e sentir, esse lugar, é uma consciência mesmo, uma tomada de consciência diferente. De estar consciente do que é Uhum. importante para mim. E esse Posso pegar um gancho, link? claro, pega o gancho. O tempo inteiro, na fala aí de vocês e você, Fê, já faz 2, 3 vezes que me vem. E veio agora de novo sobre o livro do Miguel Ruiz dos Acordos Toltecas, Os 4 compromissos. sabe? É, os 4 compromissos, né?
que é não levar para o pessoal. Vocês lembram? Você acredita que Não, eu não lembro. eu não li esse livro, acredita? O pessoal fala Se toda alguém coisa. souber aí, gente, me ajudem. É não levar para o pessoal. Acho que é impecabilidade com a palavra. Não é isso? Gente, ajudem. Porque a sua fala, Fê, me traz muito um dos acordos do Miguel Ruiz, que eu acho que é o da impecabilidade da palavra, que é isso, né? Como trazer esse alinhamento entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu digo e o que eu faço, né? Basicamente era isso. É, realmente trazer essa coerência, né? E a CNV, eu vejo a CNV como um estilo de vida, né? Porque quando a gente começa a conhecer ela, a gente vê como uma ferramenta, um processo. De repente você vai entendendo que na verdade é muito mais profundo. Tanto é que tem até ao lado espiritual da CNV, tem um lado sistêmico da CNV, tem um lado intrapessoal. É bem complexo mesmo. E conforme você vai praticando e vai entendendo mesmo, vai absorvendo, você percebe que vai realmente integrando, assim, sabe? Vai que meio que juntando. Só que não é permanente como nada na vida. É permanente, mas sempre oscilando, né? Então, você sempre traz isso de volta, como por exemplo esse da culpa que aconteceu, eu acabei criando uma nova forma de me conhecer. Nossa, então eu percebi que eu sinto vergonha e tenho medo de dizer não para essa pessoa, por estar rejeitando essa pessoa, então a gente pode entrar aí na parte psicológica de rejeição. Olha só. E ao mesmo, porque eu quero ser amado, claro, todo mundo quer, É, exatamente. mas ao mesmo tempo, eu também queria poder ser apoiado. E agora eu percebo qual é a minha necessidade, eu posso simplesmente ter dito para a pessoa também. Você tem anotado as coisas da lousa? A pessoa falava, tenho. Ah, então beleza, então vamos continuar o papo. Putz, nossa, Não é louco? Tipo, uma ideia caraca. super simples, mas só é possível depois que eu realmente percebo o que realmente é importante para mim. Né? O que realmente eu preciso, saindo de todas essas estratégias. Então, a estratégia que eu achei primeiro era tirar foto. Depois a estratégia que eu achei era achar que eu teria que ter as frases lá. Até depois descobrir que, na verdade, eu queria me sentir seguro, mas eu quero me sentir seguro para poder sentir autoconfiante. E tudo isso, para entender, eu preciso falar. Então, às vezes, eu preciso que tenha alguém que me escute. Ou eu mesmo, ou alguém. Então, é muito importante a gente ter uma E, rede de apoio. Uma rede de ah, apoio. Porque poder ter uma pessoa só para ser nosso apoio, às vezes pode sobrecarregar essa pessoa. Então é importante a gente ter total. outras pessoas, ter pares empáticos, a gente ter outros espaços para a gente poder falar e ser ouvido. Porque é comprovado cientificamente, né? Quando a gente fala, a gente se ouve. Eu tô falando com você aqui, tô me ouvindo. Eu falo, nossa, corrija isso aqui que você não falou bem errado. Quando você fala e você se ouve e alguém repete o que você disse, você se ouve 3 vezes. É 2 vezes. Não sei contar. 2 vezes. Então, tipo, é muito mais profundo, né? Muito mais potente. E, e eu me lembro aqui, Fê, daquela frase do Yorodovsky, né? Que quando não tem uma escuta empática, quando não tem esse lugar de feedback, de devolução espelhada, construtiva, é aquela frase dele que é entre o que eu penso, o que eu digo, entre o que eu penso, o que eu digo, o que você ouve, o que você acha que entendeu e o que você compreende, tem um buraco, né? Um abismo, é mais do que um buraco, é um abismo. É um abismo. O Que Alejandro, é né? a perda da conexão, né? Que é tipo, meu, quando a gente não se entende, aí a gente desiste da relação, né? Exatamente. E outra coisa que me veio aqui nessa sua última fala, ai caramba, perdi, Eu tava falando perdi, sobre. perdi. Tava falando sobre. Eu tava falando sobre que eu podia ter simplesmente pedido pra pessoa perguntar pra ela se ela realmente tinha salvo as frases e ela podia me trazer. Era isso, será? Que trouxe, não? Então, mas quando você estava me falando, me veio um link, assim, que era tipo um Um aha, mas insight. um ahá. Só que passa. Ah, lembrei também que nesse lugar que você falou, cara, a CNV como um processo até espiritual, sistêmico e de expansão e contração, né? De movimento cíclico da vida. Eu também já passei muito, né? Especialmente quando eu estava muito deep na CNV. Então, assim, eu estava
parecia que eu tava num lugar assim, que eu andava alinhada, sabe? E aí, tipo, tem momentos também que eu muitas vezes me vi meio robótica na CNV, tipo, meio falando com as pessoas de um lugar que não era nem entendível. Como se. É muito louco, é paradoxal mesmo, você até usou essa palavra. É como se a CNV promovesse uma maior humanização, mas dependendo da forma que ela é aplicada, fica um lugar talvez muito formal, né? Eu, por exemplo, chegava. Os meus diálogos, quando eu estava super deep na CNV, era assim. Oi, então, eu estou, o que eu sinto está cuidando da minha necessidade de que acolhe o meu valor e por isso eu vou te fazer um pedido claro, né? Então, assim, a pessoa ficava Às me vezes olhando, pode tipo, causar um afastamento ao invés de conexão. isso, Lelê! É isso que eu tô falando, que na verdade, mais distanciável que a pessoa fala, cara, eu não tô te entendendo, fala a minha língua humana, porque eu não tava sendo humana ali, né? Sim, acontece muito. E eu acho que faz parte do processo de aprender CNV. Porque como a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, quando a gente muda a nossa forma de falar, ajuda a gente a reconstruir isso. Até depois a gente entrar no fluxo natural. Tanto é que Isso. numa das diferenciações chaves da CNV, acho que são 36 diferenciações chaves, tem o fazer girafa e ser girafa. Então, fazer girafa, que é seguir esse passo a passo ao ponto de você desconectar da sua autenticidade, da sua Ah, espontaneidade. E o fazer girafa, o ser girafa, é você estar conectado com a sua espontaneidade, com a sua autenticidade. Que é tipo, eu quero chegar lá, eu quero me comunicar de forma compassiva, mas eu estou aqui ainda. Eu domino isso. aham. Então eu vou praticar isso que eu domino. Vou poder fazer isso que eu domino. Então Uau! vai se aceitando mesmo como você é, né? E olha que Aqui, o interessante, Steven. Fê. O Steven, ele me mandou mensagem. Eu morei na casa do Steven. Foi a primeira casa depois que eu saí do apartamento da minha mãe, gente. Morei com o Steven em São Paulo. Que E incrível. ele me mandou mensagem que ele viu o nosso flyer e falou: Cara, eu tava com o Felipe no treinamento no passado. Isso. Tá vendo? E ele entrou na hora que você falou, na sua fala, você disse da rede de apoio. Ele entrou na hora. Olha que incrível. E, Fê, é... peraí, que eu esqueci de novo. Ih, perdi. Eu estava falando sobre fazer girafa e ser Ah, girafa. da autenticidade. E aí, olha lá o paradoxo de novo, né? Às vezes, para atender uma necessidade, uma outra necessidade acaba não sendo atendida, né? Então, para eu atender a minha necessidade de gerar empatia e conexão com o outro, às vezes, na necessidade de atender essa necessidade, a minha necessidade de ser autêntica não é possível de ser atendida. Que loucura, né? E é doido que o quanto a gente mostra, o quanto mostra esse aspecto de autoconhecimento mesmo, né? Porque eu acredito, e eu acho que em alguns momentos realmente não é possível, mas eu acredito, pelo menos é o que eu me esforço para fazer, é buscar compreender todas as minhas necessidades, as mais profundas mesmo, e buscar atender todas elas, porque eu acredito que é possível atender todas elas, sabe? Só que isso exige de mim mesmo uma jornada, né? Uma jornada de aprendizado de como eu funciono e como eu posso me adaptar. Então, Ou, ou também, Fê, será que não tem uma escala de prioridades? as pessoas geralmente perguntam, né? Tem uma que a gente pode colocar acima e abaixo, eu não vejo como. Até porque se eu coloco isso, eu tô simplesmente deixando de... Porque pensa comigo, ó. Se eu coloco prioridade, já existe uma necessidade por trás dizendo o que é importante, além da prioridade. Porque, por exemplo, se eu falo assim, nossa, eu quero descansar, preciso descansar, mas eu preciso lavar minhas... Gente, faltam 25 segundos. 25 segundos. Segura, segura aí, É, Fê, já vai, segura aí. Gente, vou terminar.
Quer dizer, faltam 15 segundos agora. O vídeo vai parar sozinho. Eu vou voltar, vocês entram, tá bom? Pra gente Tá. cumprir 10, nosso acordo de 30 minutos a mais. 8, 7, 7, 6,